Dezembro de 1987. O termômetro na Amazônia ainda marcava calor mesmo no final do ano, mas um frio diferente tomava conta da Serra Pelada. Era o frio da desconfiança, da tensão que crescia entre homens sujos de ouro e autoridades de terno limpo. Ninguém imaginava que aqueles últimos dias de dezembro escreveriam uma das páginas mais sangrentas da história dos garimpeiros brasileiros. Para entender aquela tragédia, precisamos voltar a 1979, quando um vaqueiro encontrou pepitas de ouro numa grota perto da fazenda Três Barras. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Em meses, aquele pedaço esquecido do Pará virou um formigueiro humano de 80 mil almas em busca do sonho dourado. Era Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto do mundo, onde homens desciam feito formigas nas encostas lamacentas, carregando sacos de terra nas costas. Sebastião Salgado fotografou aquele inferno e o mundo inteiro viu. Mas nem todo mundo estava interessado apenas na beleza dramática das imagens. A Vale do Rio Doce, ainda estatal naquela época, olhava com cobiça para aquelas terras. Desde 1967, a mineradora sabia que Serra Pelada fazia parte de um complexo mineral muito maior, muito mais valioso que os garimpeiros imaginavam. O problema é que milhares de brasileiros pobres chegaram primeiro e fizeram dali seu ganha-pão. A Vale queria o controle total daquelas jazidas, mas havia 80 mil garimpeiros no caminho. O governo militar, ainda na ressaca da ditadura que estava acabando, colocou o Major Curió para administrar Serra Pelada. Sebastião Curió Rodrigues de Moura era veterano da repressão contra a guerrilha do Araguaia, homem acostumado a resolver problemas com mão pesada. Sua missão era clara: manter a ordem e gradualmente esvaziar o garimpo. Para isso, foi criando regras cada vez mais restritivas, condições cada vez piores, numa estratégia de estrangulamento lento. Em 1984, a produção que chegara a 17 toneladas caiu para menos de 4. A cava estava com 200 metros de profundidade e garimpeiros morriam soterrados regularmente. As condições sanitárias eram indescritíveis, doenças se alastravam. Mas o pior era a tensão política. O governo queria fechar Serra Pelada de vez e entregar tudo para a Vale. Os garimpeiros resistiam. Eles tinham criado cooperativas, sindicatos, uma organização própria. Não iam sair de mãos vazias. A gota de água veio em 1986, quando um garimpeiro chamado João Edson Borges foi morto a pauladas por um policial militar. Os garimpeiros se revoltaram e, segundo a imprensa, mataram um PM em retaliação. A partir daí, a situação virou guerra declarada. Polícia de um lado, garimpeiros do outro, e no meio a pressão da Vale para que o governo resolvesse logo aquele problema. No final de 1987, veio a decisão final. Serra Pelada seria fechada definitivamente. Não haveria mais negociação. Os garimpeiros, que haviam extraído mais de 40 toneladas de ouro daquela terra, seriam expulsos para dar lugar às máquinas da mineradora. Era o fim do sonho de milhares de famílias. Na manhã de 28 de dezembro, grupos de garimpeiros desceram de Serra Pelada rumo a Marabá. Queriam negociar, queriam pelo menos conseguir que a cava fosse rebaixada para permitir mais um tempo de trabalho manual. Eram cerca de 4 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças. Não eram bandidos, não eram invasores, eram trabalhadores brasileiros defendendo seu ganha-pão. Chegaram a Marabá e procuraram as autoridades. Ninguém os recebeu, ninguém quis conversar. O governo do Pará, comandado pelo governador Hélio Gueiros do PMDB, já tinha tomado sua decisão. Não haveria diálogo. Foi então que os garimpeiros tomaram uma decisão desesperada. Se não queriam ouvi-los nas repartições, iriam se fazer ouvir de outro jeito. Na manhã de 29 de dezembro, aproximadamente 1.000 deles se dirigiram à ponte rodoferroviária que cruza o rio Tocantins em Marabá. Era uma ponte estratégica, por onde passava a BR-155 e, principalmente, os trens carregados de minério de ferro da própria Vale, seguindo da Serra dos Carajás para o porto de Itaqui, no Maranhão. A liderança do protesto estava nas mãos de uma mulher. Jane Rezende, a primeira líder feminina de um garimpo brasileiro, comandou a ocupação da ponte.
Os garimpeiros colocaram carcaças de caminhões e britas nos trilhos da ferrovia, bloqueando completamente o trânsito de veículos e trens. Era um protesto pacífico, mas estratégico. Eles sabiam que mexer com o transporte de minério da Vale chamaria a atenção do governo. Enquanto isso, na Serra Pelada, Vitor Hugo Rosa coordenava uma assembleia com mais de 10 mil garimpeiros que permaneceram no garimpo, enviando alimentos e apoio para os que estavam na ponte. Era uma operação coordenada, organizada, democrática. Não havia violência, não havia depredação. Apenas brasileiros reivindicando o direito de trabalhar. Do outro lado, na capital Belém, Hélio Gueiros recebia pressão de todos os lados. A Vale queria a ponte liberada imediatamente. O transporte de minério não podia parar. Os executivos da mineradora falavam em prejuízos milionários. O governador estava sendo cobrado pela imprensa, pelas autoridades federais, pelos empresários. Sua autoridade estava sendo questionada. Hélio Gueiros tomou então a decisão que o perseguiria pelo resto da vida. Em vez de mandar negociadores, mandou soldados. Em vez de diálogo, escolheu a violência. A ordem foi clara: desocupar a ponte de qualquer jeito, com o uso de força e armas de fogo se necessário. O ataque começou no final da tarde do dia 29 de dezembro. 500 soldados do 4º Batalhão da Polícia Militar do Pará, apoiados por tropas do Exército da 23ª Brigada de Infantaria da Selva, cercaram completamente a ponte. Era uma operação militar contra civis desarmados. Os garimpeiros se viram encurralados. De um lado, soldados subindo pela ponte. Do outro lado, mais soldados bloqueando a saída. Embaixo, 70 metros de altura até as águas do rio Tocantins. Não havia para onde correr. O tiroteio durou 15 minutos eternos. Metralhadoras e fuzis contra homens, mulheres e crianças, armados apenas com a esperança de serem ouvidos. Os policiais atiraram de ambos os lados, criando um corredor da morte no meio da ponte. Quem tentava fugir pulando na água era alvejado no ar. Quem se escondia atrás dos caminhões era varrido pelas rajadas. Quem se entregava era espancado até a morte. Quando o silêncio voltou, a ponte estava coberta de sangue. Corpos espalhados pelo asfalto, feridos gemendo, água do rio tingida de vermelho. Os soldados começaram imediatamente a remover os corpos, carregando os mortos em caminhões da Transbrasiliana, empresa que prestava serviços para o governo. O número oficial de mortos nunca foi revelado. O governo do Pará falou primeiro em 2 mortos, depois admitiu 4. Anos mais tarde, reconheceu 9. Mas as testemunhas contam outra história. Francisco, um dos manifestantes, disse à TV Liberal ter visto 8 cadáveres apenas numa área da ponte. No dia seguinte à entrevista, Francisco foi encontrado morto a pauladas. Era o recado para outras testemunhas ficarem caladas. Os garimpeiros falam em 79 desaparecidos. Homens, mulheres e até crianças que entraram na ponte vivos e nunca mais foram vistos. Famílias inteiras que sumiram sem deixar rastro. Corpos que foram levados nos caminhões da Transbrasiliana e nunca chegaram a cemitério nenhum. Até hoje, mais de 35 anos depois, ninguém sabe ao certo quantos brasileiros morreram naquela ponte. O que se sabe é que foi um massacre premeditado, uma execução coletiva autorizada pelo próprio governador do estado. Hélio Gueiros depois justificou dizendo que foi uma medida para que o governo não ficasse desmoralizado. Ou seja, mataram para não perder a cara. A operação foi tão eficiente em apagar rastros que até hoje não existe um cemitério, um memorial, uma placa sequer lembrando daqueles mortos. O massacre de São Bonifácio, chamado assim porque aconteceu no dia dedicado ao santo católico, foi varrido da história oficial como os corpos foram varridos da ponte. O que aconteceu depois foi ainda mais cruel. Com a Serra Pelada definitivamente fechada em 1992, a Vale assumiu o controle total das jazidas. A mineradora foi indenizada pela União, como se os direitos minerais sempre tivessem sido dela e os garimpeiros fossem invasores. Os milhares de trabalhadores que extraíram 40 toneladas de ouro dali não receberam nada. Foram expulsos da própria terra que enriqueceram.
Muitos desses garimpeiros se tornaram sem terra e migraram para outros movimentos sociais. Não por acaso, boa parte dos integrantes do MST na região eram ex-garimpeiros de Serra Pelada. A mesma violência do Estado, a mesma sede das grandes empresas, a mesma impunidade dos poderosos. Em 1996, menos de 10 anos depois, muitos desses mesmos homens estariam na Curva do S, em Eldorado dos Carajás, enfrentando novamente a Polícia Militar do Pará. O resultado seria o mesmo: massacre. A ponte rodoferroviária de Marabá continua lá, movimentada como sempre. Por ela passam diariamente os trens da Vale carregados de minério, seguindo para enriquecer a mineradora que tanto queria ver os garimpeiros longe dali. É uma ponte construída sobre sangue, uma passagem que simboliza como o Brasil trata seus trabalhadores mais pobres. Hoje, o município que surgiu onde ficava a Serra Pelada se chama Curionópolis, homenagem ao Major Curió, o mesmo que ajudou a reprimir os garimpeiros. É uma ironia cruel. A cidade leva o nome do algoz, enquanto as vítimas nem nome têm nos registros oficiais. A história do massacre de São Bonifácio é a história de um país que escolhe o capital contra o trabalho, as empresas contra as pessoas, o lucro contra a vida. É a história de como uma mineradora conseguiu que o próprio Estado matasse quem atrapalhava seus planos de expansão. É a história de como 79 brasileiros viraram fantasmas para que uma ponte continuasse levando ouro e ferro para longe de quem os tirou da terra. 37 anos depois, a impunidade permanece intacta. Nenhum policial foi julgado, nenhum comandante foi punido, nenhuma autoridade pagou pelo crime. O governador Hélio Gueiros morreu em 2004 sem nunca ter sido responsabilizado pelo massacre que ordenou. A Vale se tornou uma das maiores mineradoras do mundo, explorando exatamente as jazidas pelas quais aqueles homens morreram. Os corpos nunca apareceram, mas as vozes ainda ecoam. Ecoam na memória dos sobreviventes, na dor das famílias, na vergonha de um país que mata seus próprios filhos para defender interesses estrangeiros. Ecoam pedindo justiça, pedindo memória, pedindo que suas mortes não tenham sido em vão. Esta é a história real, a história que não aparece nos livros escolares, que não vira filme, que não ganha memorial. É a história dos homens e mulheres que desceram a Serra Pelada carregando sonhos e foram levados numa ponte carregando balas. É a história de um massacre que o Brasil fez questão de esquecer, mas que as cinzas de São Bonifácio se recusam a deixar morrer.